Oi, nós vamos agora tocar uma música que meu pai pediu. E como preparação para a mensagem, então meditem na música. Não precisa mostrar isso mesmo. Aí. Vamos começar. Amém. Com este problema o que há, vivendo sem casa onde vai, sem jeito na vida correr, tente. Às vezes vai desanimar, na hora em que já não dá mais, se não há ninguém pra ajudar, tente. Confiar em alguém, tente dividir esse pão todo dia, diminuirá. Alguém ouvirá. Tente. Às vezes vem encontrar sem ver, ao lado ele está sem sentir. Espera em silêncio e sem voz, sente. E na sua dor o achou, e o seu coração lhe mostrou, e ajuda você a ficar contente, sem pedir, ele faz, sem cobrar, ama. Sem lutar, se dá, é o melhor dos amigos, o meu amigo. Cristo, o meu amigo. Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que música linda, hein? Com este problema, o que há, sem paz na vida, onde vai, sem jeito na vida correr, tente jamais desanimar, jamais parar a caminhada que Deus tem proposta, a corrida que Deus tem proposta para cada um de nós. E é um privilégio mais uma vez estarmos aqui nessa noite de quarta-feira, hoje dia 16 de dezembro, de 2020. Temos recebido notícias não muito boas nesses últimos dias, mas pela fé nós continuamos caminhando, pela fé nós continuamos ministrando, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje a nossa mensagem dessa noite será na pele de José, vivendo na pele de José. O nosso versículo-chave nessa noite está em Salmo 115, que é um salmo muito conhecido de todos nós, um salmo que, inclusive, nós cantávamos ele no passado. Eu creio que nós deveríamos voltar a cantar ele agora na nossa igreja,
né, que é o versículo 1, que fala: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Mas sabe, o versículo que eu quero nessa noite, e nós pensarmos um pouquinho sobre ele, é Salmo 115, versículo 3. Versículo 3. Está escrito: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. No céu está nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Oh, amados, nessa noite, eu gostaria que nós pudéssemos, se pudéssemos, gravar, memorizar este versículo no nosso dia a dia, né? No céu está o nosso Deus, e tudo faz, tudo ele tem feito, tudo ele faz, e tudo ele fará como lhe agrada. Nos céus está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Você e eu, nós, muitas vezes não entendemos muitas coisas que nós estamos vivendo, e eu acho que, por isso, é tão crucial que essa mensagem nessa noite, né? Você talvez está passando por uns momentos difíceis em sua vida, como eu tenho passado, né? E muitas vezes somos mal entendidos, né? E julgados às vezes, mas sabe, Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e um plano perfeito para cada um de nós, nesses dias, nesse momento, sabe? Então, vamos pensar um pouco hoje na vida de José, e vamos nos colocar na pele de José, né? Interessante para nós pensarmos sobre isso. Em Salmo 105, a partir de versículo 17, está escrito, Salmo 105, a partir de versículo 17, está escrito: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, e potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa, e mordomo de tudo que possuía, para a seu delante sujeitar os seus príncipes, e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Uau! Pensa comigo sobre José nessa noite, amados irmãos. Sabe, eu penso que é um personagem do Velho Testamento que mais capítulos tem sobre a vida dele, né? Só sabemos que Davi conta a história do reinado dele e tudo, mas José né, tem 13 capítulos, né? 12, 13 capítulos falando de José. De Gênesis capítulo 37 até Gênesis capítulo 50, né, tirando, com exceção do capítulo 38, né, todos esses capítulos estão falando sobre a vida de José, a vida dele. Por isso é tão importante para nós, né, pensarmos um pouco na vida de José. E é crucial que entendamos o propósito, o plano de Deus para a vida de José. Porque quando nós nos colocamos na pele de José, nós vamos entender muitas coisas que, sabe, não estamos entendendo no momento. Sabe, amados, José foi vendido como escravo. Ele foi enviado adiante do povo, acorrentado com grilhões de ferro. José necessitava ter um relacionamento profundo com Deus nesse período. 13 anos. Lembra que José tinha 17 anos de idade. Sabe, 17 anos de idade, quando ele foi vendido como escravo. E José, o que José tinha? Ele tinha os sonhos, ele tinha as promessas, mas ele estava como um escravo, longe dos seus familiares, longe do seu país. Ele estava acusado de traidor, jogado em uma masmorra. Sabe, amados, não podemos esquecer que José, quando foi vendido, tinha apenas 17 anos de idade e viveu como escravo e prisioneiro durante 13 anos. 13 anos, você pode imaginar isso? 13 anos. Sabe, amados, algumas coisas sobre
a vida de José nessa noite é que ele entendia algumas coisas sobre a sua família, sobre o seu pai, né? Os sonhos que ele teve, ele tinha isso na sua mente. Mas sabe, se nós nos colocarmos na pele de José, sabe, nessa noite, iremos perceber que não vai ser tão fácil chegar onde Deus tem destinado, onde Deus quer nos levar, onde Deus quer, sabe, nos usar para a sua glória. Não vai ser tão fácil. Deus vai estar nos ensinando continuamente, dentro do plano que Ele tem para as nossas vidas. Este mundo, sabe, tudo neste mundo é sobre Deus nos ensinando, é Deus nos instruindo, é Deus nos mostrando o plano que Ele tem para as nossas vidas. Este mundo, amados, é sobre nós aprendendo, né, a viver na pele de José, aprendendo a viver na pele de José. E quando nós vivemos assim, nós vamos perceber o plano de Deus para as nossas vidas, enquanto aqui estivermos andando. Sabe, aqui está José, ele tem uma ideia de quem ele é. Sabe, José ele tinha uma imaginação por causa dos sonhos, da promessa, de onde é que Deus iria o levar. E sabe o que queremos dizer com isso nessa noite? Sabe, José acreditava que seus irmãos, de um momento ou outro, iriam curvar-se diante dele, iriam respeitá-lo, né? Ele acreditava que de alguma forma, pelo sonho que teve, que a vida dele ia ser, tudo ao redor da vida dele ia se tornar fáceis, ia ser tudo ao seu favor. Ele pensava que as coisas iam acontecer da forma que ele tinha sonhado, ia acontecer assim, rápido, sabe, amados? Mas José não tinha ideia do processo que Deus ia estabelecer para chegar a levar José aonde Deus queria levá-lo, né? Ele não tinha esse discernimento. José não tinha esse discernimento, mas sabe, ele não tinha ideia de onde Deus queria levar. Mesmo que ele acabasse sendo um dos mais favorecido do que jamais poderia imaginar, ele seria exaltado e promovido somente depois de 13 anos de escravo, vivendo preso. Sabe, até mesmo todo o Egito, depois de 13 anos, ia considerá-lo como príncipe. Ele não entendia a magnitude de onde isso estava indo, de como isso iria acontecer, como Deus estava trabalhando para isso suceder. Era algo que ele realmente não percebeu, e era assim que Deus tinha um propósito para José, e iria trabalhar nele, né? Ele ia trabalhar de uma maneira profunda na vida de José, né? José seria machucado, e José seria, sabe, ferido, esmagado por situações que José não imaginava. Quando ele teve aquele sonho, quando ele falou para seus irmãos que seus irmãos iam curvar diante dele, inclusive o seu próprio pai. E José não sabia como o processo que Deus ia estabelecer para que ele chegasse a esse ponto, né? José seria realmente machucado, né? Deus iria trabalhar na vida de José em algo profundo na vida de José, para que José chegasse ao ponto onde Deus queria levá-lo. Deus tinha um plano para este homem, que isso estava trabalhando naquele momento de 13 anos como escravo. Acho que quando olhamos para o que está acontecendo ao mundo nesses dias, com pandemia, com tantas situações ao nosso redor, em nossas vidas, sabe, é uma lição muito boa para percebermos que há algo muito mais profundo e muito mais importante do que os nossos planos que nós imaginávamos para 2020 e para 2021. Sabe, tem algo mais profundo, algo maior e mais importante. É o processo que Deus está fazendo em nossas vidas para nos levar onde Ele quer nos levar. Pensa comigo, sabe, nessa noite, o plano de Deus é mais importante do que o plano que eu tenho, seja na linha A ou na linha B, seja o que for
que eu tenha que eu estou pensando para a minha vida, sabe? Nós vamos saber do processo de Deus quando ele está acontecendo em nossas vidas, e vai ter momentos de dores, momentos, sabe, que nós não vamos estar entendendo nada, seja qual seja o nosso plano que nós temos para a nossa vida. Deus tem algo maior para nós, seja na nossa família, seja nos relacionamentos, seja, sabe, você querendo um namorado, uma namorada, ou querendo uma esposa, um marido, ou seja, no casamento, sabe, ou na carreira, ou na saúde, né? O que é que seja, é tão fácil ter essas ideias e planos, sabe? Mas quando nós nos colocamos na pele de José, veremos que não vai ser tão fácil quanto nós imaginamos. Tem um processo, sabe? Necessitamos entender que Deus está fazendo algo profundo em nossas vidas neste momento. Deus, sabe, nós precisamos entender que há um processo que Deus tem estabelecido para levar-nos a concretizar os sonhos, os desejos dos nossos corações. Tem um processo, e nesse processo vamos encontrar com a dor, vamos encontrar com um momento de trevas, com problemas, com situações difíceis, seja em nossa casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja na sua carreira, sabe, nós vamos ter problemas, mas não podemos desistir. Temos de tentar de novo, temos de seguir o Senhor, temos de abraçar a graça de Deus, que é tão disponível para as nossas vidas hoje, e não nos trata como nós merecemos. Pelo contrário, a graça de Deus está sempre nos promovendo nas dificuldades, no processo que Deus tem estabelecido para cada um de nós, para as nossas vidas. Algo profundo Deus está fazendo em nossas vidas. Deus está nos ensinando algo profundo. Amados, nessa noite, Salmo 105, versículo 17, está escrito: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Vendido como escravo. Não acho, sabe, amado, pessoalmente falando, eu não acho que José tinha em mente que seria vendido como escravo, e que seus irmãos seriam aqueles que o venderiam. Eu não acho que ele tinha em mente, de certa forma, haveria uma traição da parte dos seus irmãos, e depois ele seria acusado de traidor. Ele não imaginaria jamais essas coisas, sabe? Ele seria forçado a sair do seu próprio país, abandonar sua própria família. Ele estaria no Egito como escravo. Ele não imaginava essas coisas. Eu penso que isso não passava de hipótese alguma na cabeça de José, não passava. Eu não acho que estava no seu plano, no sonho que José teve, né? Ele fazia parte do seu plano, essas coisas. Eu não acho que ele percebeu que seria assim o processo, que ele teria de passar 13 anos como escravo. Devemos perceber nessa vida incrível que estamos vivendo neste momento da história, e temos certos desafios em nossas vidas, e ainda não vimos onde as coisas podem ir para cada um de nós. Ninguém pode prever o que vai acontecer agora no final deste ano, 2020, ou no ano 2021. Tem muitas interrogações, sabe? Nós podemos fazer planos, muitos planos, mas sabe, a resposta vem do nosso Deus. Ele tem o processo, Deus está fazendo o processo, Deus tem o plano, e Ele há de concluir o que Ele começou em nossas vidas, assim como Ele concluiu a boa obra que iniciou na vida de José. José não tinha a mínima ideia do que ele tinha para passar, o processo pelo qual ele tinha de passar para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Pensa comigo nessa noite, amados. Aí você pode perguntar por quê? Como? Nós estamos continuamente questionando as nossas vidas por causa de diversas situações que passamos. Sabe, não poucas vezes nós sempre estamos nos questionando essa situação novamente, esse problema novamente. Sabe, temos de aprender a liderar com as adversidades em nossas vidas. Nós precisamos entender que nosso Deus está no céu. Ele é soberano e Ele faz tudo como lhe agrada. O processo que Deus está fazendo em nossas vidas agrada ao nosso Deus.
faz parte. Tudo que agrada a Deus, Ele o faz, Ele está fazendo. Sabe, amados, José foi esmagado por diversas situações que ele não esperava. Seus próprios irmãos conspiraram contra ele, vendido como escravo, acusado de traidor. Ele era considerado um sonhador. Somos, amados, somos um povo abençoado, somos um povo peculiar, um povo único, lavados pelo sangue de Cristo. Precisamos, sabe, entender o processo que Deus está fazendo em nossas vidas hoje para nos levar onde Ele quer nos levar. Sabe, qual seja o problema que eu e você estamos passando nesse momento, diante de Deus é uma fichinha. Deus pode, mas Deus tem um processo, e Deus está querendo nos ensinar algo profundo nesses dias. Profundo, a graça de Deus está nos ensinando algo profundo nesses dias. Sabe, lembra de Balaão? O que Balaão disse? Balaão disse: eu recebi ordem para abençoar. Eu recebi ordem para abençoar. E sabe, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Tendo Deus prometido, não o fará. Tendo Deus falado, não o cumprirá. Em Números 23, 29. Sabe, crer e andar de fé em fé. Deus está nos ensinando algo profundo diariamente, a andarmos de fé em fé. Mas sabe, nós precisamos entender que há um Deus no céu. E desse Deus que está no céu, está em nós também. É presente em nossas vidas. Porque não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Deus é presente em cada momento, durante o processo que Ele está trabalhando em nós, que Ele está nos ensinando algo profundo, no processo para nos levar à promoção, como Ele levou José, é para nós jamais esquecermos que Deus está no céu e faz como lhe agrada, mas também Ele está presente em nossas vidas, diariamente, nas situações, no processo que Ele está fazendo. Quando nós nos colocamos na pele de José, nós vamos entender que Deus tem um plano maior do que nós mesmos e que nós poderíamos imaginar. E Deus quer nos levar à promoção, à promoção. Oh, amados, nesta noite, sabe, você e eu, nós podemos estar sendo esmagados com diversos problemas, mas Deus está no céu e Deus faz tudo o que lhe agrada. Nós precisamos acreditar, confiar em Deus. Deus é poderoso para mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Ele é poderoso. Ele tem um plano para a sua vida, para a minha vida, hoje, dia 16 de dezembro de 2020. E esse plano está em andamento nesta noite, neste momento das nossas vidas. Você pode imaginar uma coisa dessa? Você pode administrar isso agora? Nós estamos caminhando hoje no processo que Deus está trabalhando para nos levar à promoção em nossas vidas. Você pode imaginar isso? Ou você está a fim de chutar o balde, desistir, parar a sua caminhada com Deus? Sabe, amados, não faça isso. Quando nós nos colocamos na pele de José, nós vamos entender que Deus está trabalhando profundamente em nossas vidas. Deus tem um plano para cada um de nós. Às vezes somos exprimidos, esmagados por diversas situações em nossas vidas. E muitos de nós passamos dias, meses ou até mesmo anos liderando com as adversidades em várias áreas de nossas vidas. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Às vezes você sofre com uma situação, dias, meses ou anos na sua vida. O mais triste é que nós estamos constantemente sendo julgados e condenados por outros, por sempre estarmos em situações difíceis em nossas vidas. As pessoas não entendem que nós estamos numa corrida proposta por Deus. Nós estamos num processo onde Deus está trabalhando em nós para a nossa promoção e acabam nos julgando. Alguns dizem, talvez você já ouviu isto, eu já ouvi isto. Alguns dizem, nossa, 50 anos com o mesmo problema? 50 anos
com a mesma situação, de novo, nós poderíamos refutar. Como assim? Você tem 50 anos me observando, me julgando? Qual é o seu problema de 50 anos? Todos têm problemas. Todos têm problemas. Todos nós temos problemas que necessitamos aprender a liderar em nossas vidas. Até mesmo aqueles que nos julgam têm problemas que precisam, sabe, aprender a liderar com eles diariamente. Alguns poderão ter 50 anos com o mesmo problema, mas outros podem ter 1 minuto. E daí? Isso não nos faz diferentes perante Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus diariamente em nossas vidas. José passou 13 anos sendo acusado e condenado pelos outros. Primeiro seus irmãos, depois a esposa de Potifar, condenado, foi lançado na prisão. 13 anos! 13 anos! Quanto tempo você está liderando com o seu problema? Pastor Bruce Moon, pastor da nossa igreja no México, ele disse, na conferência em 2005, no Peru, eu lembro como hoje, ele disse que a igreja dele tinha mais ou menos 100 pessoas. E numa noite ele falou, gente, irmãos, se você tem problema, por favor, fica de pé. Se você não tem nenhum problema, continue sentado. E ele virou as costas, e quando ele virou para olhar para os irmãos, os 100, todos os irmãos estavam de pé. Não tinha um sentado. Todos têm problemas. Nós precisamos administrar os problemas, porque os problemas fazem parte do processo que Deus está usando em nossas vidas para a nossa promoção, como fez com José. Teve um processo, e esse processo durou 13 anos, até a promoção de José. 13 anos. 13 anos. O fato é, amados irmãos, Deus tem um plano para cada um de nós. Não entendemos e não vamos entender todas as coisas, mas cremos na fidelidade de Deus que está nos céus. E tudo faz como lhe agrada. Deus tinha um plano para José. Pensa comigo agora neste momento. Deus tinha um plano para José. E esse plano começou lá em Gênesis capítulo 15. Quando Deus disse para Abraão que a sua descendência seria levado cativo para outro país e escravizado durante 400 anos. Lá em Gênesis capítulo 15, começou o plano que Deus tinha para José. Em Gênesis 15, Deus disse para Abraão que a descendência dele seria levado cativo para outro país e escravizado durante 400 anos. Então, Deus tinha que criar algo, uma situação, para que a descendência de Abraão saísse de Canaã e fosse para o outro país, onde faria uma grande nação e seria escravizada por 400 anos. Aí nós chegamos em Gênesis capítulo 37, a vida de José, com 17 anos. E este era o instrumento que Deus ia usar, para que a descendência de Abraão saísse da terra de Canaã. Então Deus deu um sonho para José, que os irmãos se curvariam diante dele, que o próprio pai se curvaria diante dele. E José ficou todo animado. Uhul! Ele falou para seus irmãos, que o chamaram de sonhador, e fazia parte do plano de Deus, que José fosse vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. José não imaginava que tal coisa precisaria acontecer para que o sonho se tornasse uma realidade na sua vida. Com 17 anos, vendido como escravo, acusado de traidor. 13 anos, Deus ensinando José profundamente. 13 anos numa masmorra, sabe, onde o teto era baixo e ficava pingando durante o tempo todo água.
13 anos se passaram. 13 anos. José, ele não imaginava que esse seria o processo que Deus usaria para que o sonho que ele teve, para que a promessa feita a Abraão se concretizasse. E aqui temos José. Aí a descendência de Abraão no capítulo 45. José tinha essa convicção, porque ele foi ensinado profundamente por Deus. Em Gênesis 45, José, quando ele se revelou para seus irmãos, ele disse: olha, fiquem tranquilos, não temem, sabe, porque foi para a preservação da vida na terra, é que Deus me mandou adiante de vocês. Não foi vocês que me venderam, fazia parte do plano de Deus. Vou ler o versículo para os irmãos. Gênesis 45, vamos lá. Gênesis 45. Olha a convicção de José, porque ele foi ensinado profundamente por Deus. Gênesis 45, versículo 5 está escrito: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, perdão, Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida com um grande livramento. Olha a convicção de José. Ele estava falando para os irmãos deles: irmãos, não fiquem tristes, não se entristeçam. Não foi vocês que me venderam. Deus tinha um plano. E esse era parte do processo que Deus estabeleceu para que eu chegasse aqui, para que eu fosse promovido, para que eu tornasse o primeiro abaixo de Faraó, para que eu pudesse tornar como um príncipe do Egito, para que eu pudesse, sabe, trazer esse grande livramento na terra. Convicção José tinha, porque Deus trabalhou profundamente na vida dele. José foi o instrumento que Deus usou para que tirasse os descendentes de Abraão. 70 pessoas, incluindo Jacó, desceram para o Egito. E lá foi feita uma grande nação. E lá eles foram escravizados por 400 anos. E depois de 430 anos, Deus os tirou com poder e levou, depois de 40 anos, peregrinando no deserto, entraram na terra prometida. Hoje nós temos o início, o meio e o fim do plano que Deus tinha para a vida de José. Nós vimos o processo que não foi, fácil. Não foi fácil para José. E Deus tem um plano para as nossas vidas. E não é fácil para nós, diariamente, lidar com as situações adversas. Mas faz parte do plano de Deus. Nós precisamos administrar, precisamos permitir que a graça de Deus nos ensine profundamente nesses dias difíceis. Porque nesses dias difíceis, Deus levanta outros para ser, a provisão dele para cada um de nós. Como ele levanta nós para sermos a provisão na vida de outros. Nós estamos andando no processo que Deus estabeleceu para cada um de nós, na corrida que Deus estabeleceu para cada um de nós. Hoje, 16 de dezembro de 2020, pense nisso, amados irmãos. Daniel disse, em Daniel 2:28, mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Há um Deus no céu, é o nosso Deus, e é presente em nossas vidas hoje e agora, e Ele revela os mistérios, o processo que Ele tem estabelecido para nossas vidas. Deus vai nos dando discernimento em cada passo, como Isaac falou domingo passado, como é difícil dar o primeiro passo de fé, mas quando nós damos o primeiro passo, automaticamente vem o segundo passo de fé. E aí nós percebemos e entendemos que nós somos provisões de Deus para a vida de outros, assim como outros são provisões de Deus para nossas vidas, no processo que Deus tem estabelecido para que nossa promoção
Não temos ideia onde Deus vai nos levar nesse final de ano ou em 2021, mas Deus está trabalhando em nossas vidas, hoje e agora. Há um Deus no céu. O salmista disse, em Salmo 135, versículos 5 e 6, ele disse: com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Tudo quanto aprouve, e tudo quanto aprove o Senhor hoje e agora, Ele está fazendo em nossas vidas. Não julgue as pessoas que estão sofrendo com o mesmo problema dias, meses ou anos. Mas seja disponível para ser uma bênção na vida dessa pessoa. Perdão. Seja disponível para que Deus te use. Porque você e eu, todos nós, estamos num processo que Deus está trabalhando em nossas vidas para nos levar a uma promoção. Há um Deus nos céus. E tudo quanto lhe aprove, Ele o fez ou está fazendo. Sabe, hoje nós temos escrito o plano que Deus tinha para José e como ele consumou esse plano. É bom olhar para a história. A promessa de Gênesis 15, depois do nascimento de José, os sonhos, sendo amado por Jacó, nós podemos ver o plano completo de Deus para José e como ele foi a resposta de Deus para a preservação da vida na terra. Sabe, amados, a nossa história está sendo escrita nos céus. Deus está trabalhando em nós nessa noite. Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. Necessitamos simplesmente permitir a graça de Deus nos promover em tempo oportuno. Não sejamos precipitados. Não sejamos incrédulos. Jó disse em Jó 42:2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. É um versículo para estar na nossa memória. É para nós pensarmos e entendermos que estamos em um processo que Deus está trabalhando em nós para a nossa promoção. Assim como Ele trabalhou na vida de José. Quando nós nos colocamos na pele de José, nós jamais vamos julgar as pessoas que sofrem, ou que têm o mesmo problema, ou que estão tendo vários problemas em suas vidas. Dias, mesmo anos. Na pele de José, 13 anos passaram até a promoção. Na vida de alguns pode ser um dia, um mês ou um ano. Ou pode ser 50 anos. O fato é que Deus está nos ensinando algo profundamente nesses dias. Descansa na graça de Deus. Espere na graça de Deus. Espere a orientação de Deus para tomar o próximo passo. Vá em frente. Se Deus te move a fazer algo, faça com todo o empenho, nada duvidando. E você verá que você é a provisão de Deus para outros, assim como os outros são provisão de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida. Que Deus estenda as suas mãos, neste momento. E nesse processo que Deus está trabalhando na sua vida, Ele possa trazer paz, possa trazer segurança, convicção, discernimento e ânimo novo para prosseguir para o alvo de cabeça erguida, em nome de Jesus. Amém? Talvez você está nos assistindo nessa noite e ainda não conhece Jesus como Salvador. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus disse em João 6,37: todo aquele que vier a mim, jamais lançarei fora. Importa que tenha de nascer de novo. João 1,12, João disse: mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai não vai ao Pai a não ser por mim. Paulo disse:
Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Paulo disse também que pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de obras, é dom de Deus. Sabe, nessa noite, se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Entregue a sua vida a Jesus Cristo pela fé. Jesus veio e morreu na cruz por você, pelos seus pecados, pelos meus pecados. E 3 dias depois ele ressuscitou, ele subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele nos advoga as nossas causas. Sabe, amados, se você ainda não tem certeza da sua salvação, ora comigo agora. Fala assim no seu coração: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Por favor, entra no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz que nova criatura é. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, 1 João 5, 11 a 13 está escrito: quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, sabe, entre em contato comigo. Talvez você está assistindo a mim agora nesse momento pelo Facebook, ou vai assistir pelo Facebook depois, ou pelo nosso site ggwo.org, ou através do YouTube. Sabe, se você orou pela primeira vez, entre em contato comigo. Fala: pastor, eu orei pela primeira vez para receber Jesus como Salvador. Eu terei maior alegria em poder compartilhar com você os pensamentos de Deus e poder te servir no que Deus nos permite. Que Deus te abençoe. Que Deus estenda as suas mãos sobre a sua vida, sobre a sua família. E que, mesmo em tempos de vivendo na pele de José, possamos aprender, discernir e entender que Deus está nos ensinando algo profundo nesses dias. E logo, logo, pela graça de Deus, veremos que o nosso trabalho no Senhor não foi em vão. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa noite a todos. E que todos possam ter um bom final de semana em nome de Jesus. Amém?